Olá, meus queridos! Hoje a gente vai conversar sobre os métodos de planejamento familiar natural. O que são, de onde vieram, qual a classificação deles, quais são eles. Enfim, a gente vai tirar todas as dúvidas sobre esse tema de uma vez por todas. Roda a vinheta aí! Eu sei que você está super curioso para saber sobre essa temática, para descobrir o que são os métodos naturais. Mas, antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com quem precisa, ativa aí as notificações, clica no sininho, porque quando eu for rodando mais outros vídeos, você vai ser notificado disso. Porque esse assunto é muito importante, as pessoas não sabem sobre isso, não entendem como que são, na verdade, os métodos de planejamento familiar natural, e eu estou aqui para esclarecer sobre esse assunto. Então, bora lá conversar um pouquinho. Primeira coisa que a gente precisa entender é que são métodos muito antigos, gente, mas muito antigos mesmo. Na verdade, foi a primeira forma que o homem encontrou de conseguir fazer um espaçamento mais seguro de suas gestações. Então, muita gente me pergunta, porque método natural não é tabelinha. Deixa eu dizer, método natural também é tabelinha, porque a tabelinha é um tipo de método natural, mas nem todos os métodos naturais são considerados a tabelinha. Conseguiram entender aí a diferença? A tabelinha foi o primeiro método natural inventado. Foi inventado lá atrás, na década de 40, por dois cientistas, um japonês e um austríaco, Ogino e Knaus. E o que eles viram? Eles viram que para aquelas mulheres que tinham um padrão mais regular dos seus ciclos, eles conseguiam fazer um cálculo matemático com o ciclo mais curto dela, observado em 6 meses, e o ciclo mais longo que ela tinha. E conseguiu assim determinar aquele intervalo de fertilidade que ia se repetir ao longo de todos os ciclos. O grande problema, o grande gargalo aí desse método que é a tabelinha, é que ele admite que todo ciclo é igual, que ele não sofre variações e que na verdade não é assim que funciona. Na verdade, para quem observa os seus ciclos, percebe que eu tive um estresse maior, fiquei doente, tive alguma alteração do meu ciclo e isso vai refletir na minha saúde ginecológica também. E o meu ciclo ele pode encurtar ou pode se estender mais. Então, por essa razão, o método natural, que é a tabelinha, foi deixado mais de lado, porque a efetividade dele, a eficácia dele, não foi muito boa. Gira em torno de 82% a 87%, ou seja, quase 20% das mulheres que fazem tem uma falha desse método. E aí o que foi que aconteceu? Os cientistas começaram ali por volta da década de 50 a definirem outros métodos naturais, outros marcadores de fertilidade que pudessem ajudar aquela mulher a identificar o período fértil com clareza. Então, o que é um método natural de planejamento familiar? É um método que a gente consegue identificar com segurança, com clareza, o seu período fértil, baseado ou num cálculo matemático, como é o caso da tabelinha, ou baseado em um biomarcador de fertilidade, que aí a gente vai conversar, porque existem diferentes métodos naturais e esses diferentes métodos naturais se baseiam em biomarcadores também diferentes. Então, o primeiro biomarcador que começou-se a se investigar lá por volta da década de 50 foi a temperatura basal corporal. Existiu um médico que ele começou a identificar isso. O nome dele era Marsh. E o que o Dr. Marsh ele começou a perceber? O Dr. Marsh começou a perceber que as mulheres que faziam a medida da temperatura basal, ou seja, assim que elas acordavam, elas mediam debaixo da língua ou axilar, mas tinha que ser sempre no mesmo local, normalmente padronizou-se debaixo da língua. E ele viu que essas mulheres, na primeira metade do ciclo, até a ovulação, elas apresentavam um padrão mais baixo dessa linha de temperatura basal. E que, após a ovulação, essa temperatura ela subia cerca de 0,5 grau Celsius até 1 grau Celsius.
e ela permanecia mais alterada, mais alta, até o final, até vir novamente a menstruação. Então, o que o Dr. Marshall ele começou a perceber? Que se as mulheres se abstivessem das relações nessa primeira metade do ciclo menstrual e após essa subida permanecesse sem relações até 3 dias após essa subida e liberasse as relações depois desses 3 dias, elas tinham uma efetividade interessante, ou seja, a taxa de gravidez era bem menor do que, por exemplo, aquelas mulheres que usavam a tabelinha. Só que qual era a grande questão? Existiam alguns pontos. Primeiro, eu ia ter que me abster durante todo o período menstrual, a primeira fase do ciclo após a menstruação, durante ali o período fértil e 3 dias depois da ovulação. Vocês concordam comigo que isso aí era mais ou menos um pouco mais da metade do ciclo menstrual que o casal ia ter que não ter relações? Então, assim, a primeira grande questão aqui no método da temperatura, que foi preconizado pelo Dr. Marshall, é que existiam longos períodos de abstinência e que isso não era interessante para o casal. Fora isso, começou-se a se perceber também que a temperatura basal ela alterava com algumas situações. Por exemplo, mulheres que sofriam de insônia, que passavam boa parte da noite acordadas. Ele começou a perceber que essas mulheres tinham alterações na temperatura basal pela manhã, medida pela manhã. Então ele começou a ver que essas mulheres precisavam ter pelo menos 4 horas de sono seguidas, ininterruptas, para que a gente conseguisse ter uma temperatura basal confiável assim que acorda. Outra questão, algumas doenças, como doenças da tireoide, por exemplo, elas alteram essa temperatura basal corporal. Então, às vezes, em algum momento da vida, essa mulher desenvolvia essas doenças e isso diminuía a efetividade do método. Então, foram coisas que foram vendo, que a gente foi vendo, que foi se percebendo naquela época, que começou a perceber que não era tão interessante assim, apesar de efetivo, não era tão interessante fazer somente o método da temperatura. Foi aí que lá na Austrália, um grupo de pesquisadores encabeçado por um homem chamado Dr. Billings, Dr. John Billings, ele começou a perceber que algumas mulheres, principalmente mulheres de um grupo de aborígenes australianos, é interessante isso, porque existiam relatos na literatura, mas assim, as aborígenes, ou seja, as indígenas australianas ajudaram muito ele a fazer um entendimento do que era essa alteração, esse biomarcador. Ele descobriu então que a mulher que observava o seu padrão do muco cervical, ela conseguia ver as alterações de fertilidade com essa observação do muco cervical. Então ele percebeu que as mulheres tinham um período de menstruação, a maioria delas permanecia sem muco nesse período após a menstruação, elas tinham uma sensação seca, a ausência de muco cervical nesse período, poucos dias, mas eram dias variáveis, algumas tinham um pouco mais, outras tinham menos, e ele percebeu que esses dias secos após a menstruação eram dias inférteis e que quando a fertilidade começava, a mulher começava a perceber também a aparência de um muco cervical com características cada vez mais férteis. E aí ela começava a perceber que essa sensação e esse muco ia aumentando em quantidade e em qualidade, ficando cada vez mais transparente. Ela sentia uma sensação mais lubrificada na vulva e ele determinou que aquele último dia que isso acontecia era o chamado dia ápice do muco cervical. Então, depois desse dia ápice, a mulher contava 3 dias e no 4º dia em diante, iniciava novamente o período de infertilidade. Então, dessa forma, a mulher tinha, após a menstruação, um período variável de infertilidade, que eram os primeiros dias secos, e depois do 3º dia, após o ápice, ela tinha também alguns dias de infertilidade. E ele conseguiu comprovar, por meio de medidas de hormônios e por meio de observações
na microscopia eletrônica desse muco cervical, porque vários colaboradores adicionaram ao trabalho dele essas informações, e ele conseguiu perceber e padronizar um método conhecido internacionalmente, que é o método de ovulação Billings. O Billings foi o primeiro método que realmente foi desenvolvido e sistematizado com informações bem coerentes, que a mulher dessa forma conseguia perceber o seu período fértil com clareza por meio de um outro biomarcador, não mais a temperatura como no caso do Dr. Marshall, mas o muco cervical. E isso deu abertura para a criação de outros métodos naturais que se baseiam no muco cervical também. Um deles é o método Creighton, que nasceu dessa primeira observação do método de ovulação Billings, mas que, diferente do método de ovulação Billings, o método Creighton, que foi desenvolvido por um outro pesquisador lá nos Estados Unidos, chamado Dr. Thomas Hughes, ele entendeu que ele precisava padronizar as informações. Enquanto que um método Billings, a mulher descreve o muco da forma como ela quer, o método Creighton, existe uma padronização na descrição desse muco. E isso difere absurdamente os dois. Nenhum se torna superior ao outro, mas são finalidades diferentes, muitas vezes, que os dois objetivam. Mas isso daí, gente, eu vou dizer, eu tô dando aqui um spoiler, mas a gente vai conversar sobre esses dois métodos e vai fazer as diferenciações e as vantagens de cada um deles em outros vídeos adiante. Mas vou deixar aqui só esse gostinho para vocês. E aí a gente viu um outro biomarcador, que é o muco cervical. E dessa forma, começaram a surgir outros métodos que usavam, por exemplo, a combinação desses dois métodos. Surgiu, por exemplo, o método sintômato termal. O que é esse método? Eu consigo, por meio das observações do muco cervical, identificar o início do período fértil e por meio também da temperatura basal corporal, eu consigo determinar com clareza quando esse período fértil termina. Então, são mulheres que fazem a observação do muco, mas também todo dia de manhã medem a sua temperatura basal corporal. Sim. E aí, gente, passaram-se alguns anos, os métodos Billings, o método Billings ele foi desenvolvido e começou a ter publicações em artigos internacionais na década de 70, e o método Creighton na década de 80 começaram os primeiros estudos publicados em revistas. A gente teve aí um delay na década de 90 e no início dos anos 2000 começou-se a desenvolver outras maneiras de observar os biomarcadores de fertilidade. Então, por meio da criação dos testes urinários de hormônios, houve uma outra era, vamos botar assim, para os métodos naturais. Por quê? Porque começou-se a ver que algumas mulheres não se adaptavam bem nem ao método da temperatura, nem ao método do muco, e nem muito menos à tabelinha. E aí começou-se a perceber que precisava se desenvolver outras formas de delas perceberem o seu período fértil de uma forma mais clara. E aí começou a desenvolver os chamados monitores de fertilidade. O que são esses monitores? A gente tem dois tipos no mercado, é o monitor Persona e o monitor Clear Blue. E esses monitores, eles se baseiam nas medidas dos hormônios do ciclo menstrual por meio das fitas urinárias. Então, a gente sabe que no início do período fértil, a mulher tem um aumento do hormônio estradiol. Então, a gente fazendo o teste desse hormônio na urina, a gente consegue perceber quando que o início do período fértil está de fato ali acontecendo. E o hormônio LH é o hormônio, que é o hormônio luteinizante, é o hormônio relacionado à ovulação. Então, quando a gente tem um pico desse hormônio e detecção na urina desse hormônio, a gente consegue perceber também com clareza quanto tempo o período fértil vai começar e vai terminar. Então,
o estrogênio, ele marca a detecção do estrogênio na urina, marca o início do período fértil, e a detecção do LH marca uma contagem depois dessa detecção de 1, 2, 3 dias, para assim a gente finalizar esse período fértil. Então, os monitores de fertilidade foram um avanço tecnológico que surgiu por volta da década de 2000 e que, de fato, teve assim essa grande contribuição. E aí, baseado nisso, começaram a surgir outros métodos. Métodos, por exemplo, que usam o muco cervical e os monitores de fertilidade em conjunto. Existe um método que foi desenvolvido na Universidade Marquette, que é o método Marquette, e que faz justamente essa junção das observações do muco com os monitores de fertilidade. Então já tem mulheres que fazem esse outro método combinado. E paralelo a isso, foram surgindo também, na era das tecnologias, os aplicativos. E aí a gente vai entrar numa área que é bem mais recente, mas que realmente veio para ficar. Porque o que os aplicativos trouxeram para a gente de avanço? Muitos deles não são bons, no sentido de que eles se baseiam simplesmente na tabelinha. Então você aí do outro lado deve estar percebendo que esses aplicativos, muitas vezes, quando você começa a perceber e observar o seu corpo, eles não acertam com clareza o seu período fértil. Mas existiu um aplicativo que de fato revolucionou esse entendimento sobre os métodos naturais modernos e como que eles podem estar inseridos dentro da era tecnológica. Eu estou falando do Natural Cycles, que foi o primeiro dispositivo eletrônico, o primeiro aplicativo que foi aprovado pela FDA como sendo com finalidade de fato de espaçar, de conseguir planejar uma gestação ou espaçar uma gestação. E aí o que o Natural Cycles, qual é o marcador que ele utiliza? Ele não utiliza a tabelinha como os outros, a maioria desses aplicativos que a gente vê, né? Flow, Meu Ciclo Menstrual, Clear Blue, Clear, enfim, tem vários aí que vocês com certeza devem conhecer até melhor do que eu, porque eu nem olho esses aplicativos, para ser bem exato. Mas o Natural Cycles, ele utiliza um marcador de fertilidade que é muito seguro, que, como você viu, foi o primeiro lá atrás que começou a ser estudado, a temperatura basal corporal. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou um grupo de mulheres, foi medindo dia após dia a temperatura basal dessas mulheres, colocou isso dentro de um sistema que formulou um algoritmo. Então, esse algoritmo ele consegue ter uma sensibilidade muito interessante para determinar com clareza, por meio da observação diária da temperatura basal corporal, o início do período fértil e o final do período fértil, quando a gente tem ali aquela subida da temperatura basal corporal. E sabe o que é mais interessante? É que ele também vai se tornando cada vez mais sensível. Por que eu estou falando isso? Porque à medida que a mulher vai inserindo dentro do aplicativo as suas próprias temperaturas, o algoritmo vai se tornando cada vez mais personalizado para aquela mulher. Então eu estou falando aqui das vantagens, né, que são muito interessantes do Natural Cycles. Ele também tem uma coisa que nenhum outro aplicativo de fertilidade até hoje tem: estudos científicos publicados em revistas de alto impacto, né, na comunidade científica. Então, quando eles tiveram, os pesquisadores, eles tiveram esse cuidado de, quando começaram a surgir os primeiros resultados desse aplicativo, eles tiveram esse cuidado de fato, publicar em revistas para que o aplicativo deles fosse validado cientificamente. E isso faz toda a diferença, vocês têm que concordar comigo. Mas aí agora vamos falar das desvantagens também. Porque o Natural Cycles, enquanto ele utiliza a temperatura basal para determinar o período fértil, tá tudo ok, ele funciona como um método natural. Porque o método natural, ele não utiliza nenhum outro método artificial em conjunto. Ele só utiliza um biomarcador para determinar o período fértil. Mas a crítica que eu faço, e é uma crítica importante, é que
quando a mulher está no período fértil, quando o aplicativo sinaliza que ela está no período fértil, ele orienta que ela tenha relações com o auxílio da camisinha. E aí é um grande problema para esse aplicativo, porque eu caio na taxa de falha de um método artificial, que é a camisinha. Então, o que seria o ideal para que um casal que utiliza o Natural Cycles possa dizer que, de fato, ele utiliza um método natural? É que ele não faça uso da camisinha, se abstenha das relações sexuais no período fértil, caso ele esteja objetivando não engravidar naquele ciclo. Então, se o Natural Cycles for usado com essa finalidade, sim, ele é um método que de fato pode ser considerado um método natural. Conseguiram entender aí a diferença? Métodos naturais se baseiam em biomarcadores de fertilidade, existem vários biomarcadores, como vocês perceberam, e dessa forma o casal precisa se abster de ter relações no período fértil, caso o objetivo dele seja espaçar uma gestação. Caso o objetivo seja engravidar, basta ter relações nesse período, que a taxa de gravidez ela é muito alta para aqueles casais que não têm problemas com fertilidade. Gostou desse vídeo, galera? Eu preciso que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que precisam saber, porque esse assunto realmente não é todo mundo que explica com facilidade. E eu tô aqui justamente para esclarecer cada um dos pontos que vocês tiverem. Se tiverem dúvidas, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer do mundo de respondê-las. E a gente vai se ver aí em outros vídeos. Só tô deixando esse aqui para ficar realmente com gostinho de quero mais. Tchau, tchau e até o próximo.